Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Coparra, 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 coparra. Somos todos sol e lua também, amando e sorrindo, e a Deus pedindo, sabedoria vem. Somos todos sol. Estamos apresentando o 14º Encontro Holístico Brasileiro. Este ano, virtual, do dia 24 ao dia 30 de abril, das 20 às 21 horas. Acompanhe o nosso trabalho. O nosso objetivo é implantar no Brasil as práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, cada vez mais forte, cada vez mais para a prevenção da saúde nas pessoas, nos seres humanos, que tanto nós precisamos nesse momento. Então, mais uma palestra para vocês. Doutora Rosângela Arendt. Palestra: Modulando suas emoções com a terapia floral quântica. Doutorado em Quanto Integrativo Medicina, IQIM, no Havaí. Especialização em naturologia, em práticas ortomoleculares. Exerceu medicina por 37 anos. Autora e palestrante internacional, consultora científica independente na área acadêmica da saúde quântica e dos natrocênticos. Com vocês, doutora Rosângela Arendt. Olá, pessoal! É um grande prazer estar aqui. Eu sou Rosângela Arendt, eu exerci medicina por mais de 37 anos e hoje eu me dedico exclusivamente à parte acadêmica. Eu tenho um doutorado em medicina integrativa quântica. E é por isso que eu venho aqui falar com vocês sobre uma coisa muito, muito legal, que é sobre um sistema floral capaz de nos ajudar a modular a nossa energia. Nós podemos modular a energia da emoção, nós podemos modular a energia do nosso organismo como um todo, e nós podemos modular a energia, principalmente, do nosso corpo vital. Olha que interessante. Eu acho muito, muito importante que a gente tenha essa possibilidade de aprender algo tão simples, tão fácil e tão natural como um floral, né? Então, o que eu estou propondo aqui é a gente conversar um pouco sobre a modulação das emoções. Nós estivemos aí num processo muito grave de medo, pânico com a pandemia, algo que pode ter ultrapassado a possibilidade, a capacidade de muitas pessoas de viver com isso. E as emoções, elas estão altamente e intimamente ligadas com o que acontece à nossa volta, porque a emoção é a forma com que nós conseguimos responder ao que acontece. Então, eu acho importante hoje nós conversarmos sobre esse assunto, especialmente num encontro holístico como esse, né, que é tão visto por tanta gente, e o que me deixa muito feliz, eu quero agradecer o convite de estar aqui, porque nós podemos atingir muitas pessoas com informações que são simples e muito válidas. Mas vamos conversar um pouquinho, né, sobre a ideia de modular as nossas emoções
através de um sistema floral quântico. Quando a gente fala em florais quânticos, nós estamos falando especialmente de um tipo de floral que tem uma tecnologia chamada Quantum Health, que é uma tecnologia capaz de imprimir frequência, vamos chamar assim, ou melhor, trabalhar com ressonância em cima de um mix de floral. Então, nós estamos falando de uma terapia que tem 17 anos de mercado em 2020, e nós sabemos que essa terapia tem grandes resultados. E o resultado clínico aparente é justamente porque nós acompanhamos, né, o que acontece quando você faz uma integração terapêutica. Então, o sistema floral vibracional, a terapia floral quântica, ela, na verdade, é integrativa, ela é complementar, mas ela entra justamente na pessoa através das suas emoções, no sentido de vibração e frequência. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós todos somos pessoas, somos seres de luz, né? Luz é o quê? Energia. Energia eletromagnética. Então, nós somos seres que temos vibrações e frequências, isso está provado e comprovado nas teorias quânticas, e estas vibrações e frequências, na verdade, fazem um mix dentro de nós, e nós temos uma coisa chamada biocampo, que é um campo de energia no qual todas as informações do ser humano estão ali. E esse biocampo, ele é individual para cada um de nós, cada um tem o seu biocampo, mas nós fizemos parte de a energia maior do universo, né, que é essa energia criadora de tudo, de onde a gente veio, porque a causação e a formação do nosso corpo é descendente, né? Então a gente vem de uma energia criadora de tudo que vai colapsando, condensando e colapsando matéria, até a gente ter um corpo físico, que é como a gente consegue entender hoje, dentro de toda a proposta da teoria quântica aplicada à saúde e à qualidade de vida. Nós somos, então, energia, que estamos num estado de matéria. Isso mais ou menos como a água, e aí vocês já devem ter ouvido falar que a água tem vários estados. Nós temos a água líquida, quando ela entra em aquecimento, ela vira vapor, mas continua sendo água, só mais sutil. Quando condensa, ela fica líquida de novo. E quando você quer dar forma para a água, você congela. Bota numa forma e congela. Aí é uma espécie de colapso. E você tem uma água, que é o gelo, quadradinha, redondinha, daí o jeito que você congelou. Então, se nós pensarmos na energia e nos estados da energia, é a mesma coisa. Você vai ter a energia sutil do universo, com todo esse campo de energia informativo, e aí nós vamos condensando e criando as matérias, né? Todos os estados da energia, que vão ser campos de energia cada vez mais condensados. Nós vamos ter o campo de energia, que é o campo do ser humano, dentro de um escopo chamado de supramental, que a gente pode dizer, onde estaria o nosso entendimento, a razão, onde estaria a receita de fazer ser humano, e isso é dividido entre todas as pessoas. E aí a gente vai condensar um pouco mais e ficar individual, e aí nós temos o corpo mental. O corpo mental é onde nós temos o nosso pensamento. E o pensamento, ele é muito sutil, ele é muito rápido, efêmero. A gente pensa muita coisa ao mesmo tempo, ou melhor, um pensamento atrás do outro, né? Imagina-se que a gente tenha de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Mas, quando condensa um pouco mais, a gente começa a ter mais sentimento. O sentimento é aquele momento em que você tem uma concentração de pensamento. Então, você pensou,
prestou atenção naquilo que pensou, focou, botou energia naquilo, cria um sentimento. Esse sentimento maior, em contato e coerente com esse pensamento, faz uma onda de energia capaz de, então, modificar a biologia. Prestem muita atenção nisso, porque nós somos seres capazes de modificar a biologia através de pensamentos e sentimentos. É só você lembrar que uma pessoa deprimida, por exemplo, ela tem um monte de alterações no seu organismo, porque a depressão faz com que esse sentimento de pouca valia, né, de tristeza, de não ter ânimo para nada, vai levando o nosso organismo todo a responder dessa forma. Até na nossa pele nós temos receptores de depressão. Então, a pele deprime quando nós estamos deprimidos. O sistema imunológico deprime quando nós estamos deprimidos. Ao contrário, quando a gente está, por exemplo, muito ansioso, muito nervoso, em pânico, como agora, nós entramos num outro processo, que é um processo de fazer com que emoção e sentimento desencadeiem justamente aquele sistema ancestral que está em nós, que é a resposta às agressões do meio. Então, nós vamos acelerar a nossa adrenal, né, que é uma glândula que nos protege para a questão de produzir adrenalina, cortisol, que é para nós fugirmos ou lutarmos contra as agressões, ou então, no caso do cortisol, quando a gente está muito estressado, o cortisol vem para anti-inflamar, vamos dizer assim, né? Então, quando nós estamos nesse processo, nós vamos, por causa de um sentimento e um pensamento, que são totalmente vibracionais, energia e onda, nós mudamos o que acontece no nosso corpo. Então, nós temos uma comprovação de que realmente nós vibramos, oscilamos, isso muda a nossa biologia, e sentimento e pensamento nos deixa ou mais fortalecidos em termos imunológicos, ou nos deixa mais enfraquecidos em termos imunológicos. E isso é praticamente algo de conhecimento geral. Agora, se nós sabemos disso, como nós podemos atuar nisso? Bom, tem várias formas de nós cuidarmos dos nossos pensamentos e sentimentos, porque preste atenção nisso. As pessoas têm a visão de que não tem domínio sobre os pensamentos e sentimentos. E isso é algo muito errado. Nós não apenas dominamos, como nós somos mestres da nossa vida. Nós podemos e devemos aprender a dar o foco e a atenção àquilo que nós queremos, aquilo que a gente deseja que aconteça, aquilo que nós queremos co-criar de realidade. Então, a visão de que nós não somos capazes de mudar um pensamento e um sentimento é uma crença que vem aí de muitos e muitos anos ensinando para a gente isso, quando é uma crença totalmente possível de ser mudada, porque o que são as crenças? São simplesmente programas colocados dentro da nossa mente subconsciente. Então, nós temos que mudar o programa. Ah, mas Rosângela, isso é muito difícil. Eu não falei que era fácil, eu estou falando que é possível. E muitas vezes a gente já comprova isso de várias formas. Nós temos aí a meditação que nos ajuda, nós temos o Ho Oponopono que nos ajuda, e eu sou fã do Ho Oponopono. Nós temos o EFT, ou o TFT, que foi o que gerou o EFT, que são técnicas em que a gente pode mudar as crenças, e é só aprender a usá-las, ou utilizar os terapeutas que nos ajudam nisso, né? De acordo com Bruce Lipton, o grande biólogo quântico, nós temos algumas outras formas de mudar as crenças, como, por exemplo, o Psyche, né? Psyche, que é
uma espécie de técnica desenvolvida por Robin Williams, que é um psicólogo transpessoal, que era muito amigo lá do Bruce Lipton. Portanto, hoje nós conhecemos isso, hoje é possível isso. Tudo isso que eu estou falando é para mostrar para vocês que tudo é energia, vibração, e nós temos as possibilidades, através do uso de algumas técnicas, da gente mexer com isso e deixar as pessoas cada vez melhores. Então, quando você tem uma emoção ruim, você pode e deve interferir com a tua vontade nessa emoção e nesse pensamento, porque você é capaz disso. E eu digo mais, nós temos 45 segundos, isso é neurociência, bem pesquisada, nós temos 45 segundos para atuar, para que não desenvolva o neuropeptídeo, que é uma espécie de pensamento materializado, como diz no livro Deepak Chopra, no livro A Cura Quântica. O neuropeptídeo é uma materialização através de um código de aminoácidos, de uma proteína, a materialização do pensamento e do sentimento que você prestou atenção durante 45 segundos. E esse neuropeptídeo, ele vai andar pelo corpo, criando, então, possibilidades de desencadear dentro das células algumas ações, porque ele vai entrar como se fosse uma chave fechadura em cada célula, que ele tenha o receptor, ou a fechadura dele, né, que é o receptor. Então, como que a gente faz isso? Atenção, você tem que ter atenção, você tem que prestar atenção, porque tudo que acontece, na verdade, acontece no nosso mundo próprio. Todo o resto que acontece é um reflexo do nosso mundo. Mas não é do nosso sozinho, nós estamos em comunidade. Então, nós criamos crenças comunitárias, que foi o que aconteceu agora. E essas crenças comunitárias, elas desencadeiam emoções e pensamentos. Então, se nós podemos ajudar de várias formas e técnicas, nós também podemos ajudar através de energia engarrafada. O que é energia engarrafada? É o floral. Quando você pega um floral quântico, é uma fórmula floral desenvolvida com tecnologia, fazendo com que nesta fórmula nós tenhamos uma informação vibracional capaz de levar para a célula uma onda que vai transformar a resposta da sua célula em uma resposta saudável, benéfica, porque é fisiológica. Isto, gente, todo mundo tem que aprender. Isso é algo que o mundo tem que conhecer, porque é possível você, através do uso de uma fórmula floral, criar uma resposta no teu organismo, porque é uma resposta que depende de uma informação. E a fórmula floral carrega uma informação, carrega uma onda de informação. E essa onda de informação, ela vai fazer uma ressonância com as suas células. Mas, Rosângela, esse negócio trabalha com a célula, então ele é bioquímico? Não, é biofísico. É uma proposta biofísica, hoje comprovada clinicamente, inclusive comprovada em estudos pré-clínicos. Nós temos um estudo maravilhoso, apresentado inclusive num congresso internacional, que é um estudo de uso de fórmulas florais na água, florais quânticos, que é diferente de todos os outros sistemas florais que a gente tem. E eles colocaram na água para os ratos, e eram ratinhos que fizeram uma experiência para saber se crescia osso com o floral. Isso é uma história longa, um dia eu conto inteira, mas para a gente botar aqui em ordem a nossa conversa, eles conseguiram mostrar que, usando o floral na água, crescia osso no rato.
Para aí, mas osso no rato, sem tomar remédio? Sem tomar remédio, apenas com a indução e a informação. E é exatamente isso que vimos naquela pesquisa, uma pesquisa pré-clínica com ratos. E por que eu falo dela? Porque muitas e muitas vezes, centenas e milhares de vezes que você vai procurar sobre florais, publicação sobre florais em PubMed, Medline, etc., você vai ver que a grande maioria vai dizer que floral é placebo. E a gente fica pensando assim, nossa, mas nós temos tanto resultado? Será que tudo isso é pelo placebo, pelo efeito placebo, pela pessoa acreditar? Bom, se fosse só placebo, como que melhora recém-nascido? Como que melhora animais? Como que melhora idosos? Como que melhora gente em coma? Nós já tivemos vários e vários casos clínicos de integrar e complementar o protocolo de tratamentos alopáticos e a gente integra com o floral e faz a diferença completa e maravilhosa. Completa e maravilhosa. No momento que entrou para a energia, faz uma resposta. E como que explica isso? A nova ciência da epigenética explica. Se você tiver uma informação e essa informação entrar dentro da sua célula, essa informação faz com que haja uma escolha da expressão gênica dessa célula melhor e mais benéfica. Se a informação for boa, mas se a informação for ruim, a escolha é pior, né? Porque a epigenética funciona dos dois lados. Então, isso só para vocês entenderem que quando nós utilizarmos uma fórmula floral de tecnologia quântica, que são os florais quânticos, que fazem parte de um sistema floral vibracional, quando nós usarmos um produto desses, nós, na verdade, estamos usando energia engarrafada, capaz de levar uma energia para o corpo, e esse organismo é capaz de entender por vibração, onda e frequência o que está dentro daquele frasco e mais, responder a isso, porque faz uma energização, uma modulação de toda a energia desse organismo. E o organismo, estando equilibrado energeticamente, tem uma resposta de autorregulação e autocura. Dito isso, e vocês entendendo esse panorama, como nós podemos ajudar a parte emocional? E eu vou dizer para vocês que nós temos muitas formas. Porque nós podemos, por exemplo, e agora eu vou dar os nomes das fórmulas, assim como o Bach, quando criou a fórmula floral dele, né? O Bach foi o que sistematizou os florais, por isso que o sistema floral de Bach é considerado o primeiro sistema, mas não que não tivesse floral antes, né, gente? Tem floral há milhares de anos. O floral nos acompanha na história da humanidade, mas, na verdade, o que Bach fez foi uma sistematização. E, com isto, ele criou uma única fórmula, que foi chamada de... Ele deu o nome de Five Flower Formula. Então, a fórmula das 5 flores. Mas sabe que essa fórmula ficou conhecida mundialmente pelo apelido dela, Rescue. E eu garanto que todo mundo já ouviu falar de Rescue. Rescue é a fórmula floral mais vendida no mundo. Só na Amazon.com, o ano passado, foi vendidos mais de 600 frascos de Rescue por dia. Isso prova que as pessoas realmente utilizam, funciona, e umas falam para as outras. Porque é assim que as coisas boas acontecem. As pessoas comentam umas com as outras. E, é claro, todo mundo pode se beneficiar de uma fórmula floral, porque é um produto de venda livre e de uso livre. Ele não tem efeito nenhum colateral, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, inclusive, é um produto de promoção de saúde, não é um produto de tratamento, mas é de modulação. E prestem atenção nisso. Vocês vão ter grandes benefícios quando usarem fórmulas florais quânticas. E eu vou nomeá-las aqui porque é o nome da fórmula, ok? Cada uma dessas fórmulas que eu vou falar é feita de 3 florais, 3 tipos de florais. Mas eles passam por uma
tecnologia de ressonância e colapso de onda. E esta tecnologia é industrial, ok? Não dá para fazer em casa, mas a gente tem grandes resultados, justamente porque ela consegue, através da tecnologia, manter a sua vibração intacta por longos períodos. E a gente pode perfeitamente se beneficiar disso. Portanto, eu vou falar de um floral maravilhoso chamado Consciêncios. Pelo nome vocês já viram, né? Que ele consegue, através da sua energia, levar para as pessoas a resposta de conscientização, ou melhor, autoconsciência, olhar para si mesmo. Mas também, a partir disso, uma coisa importante que, através de também uma resposta maravilhosa que eu recebi de uma... nós até já está publicado. Aliás, é uma das publicações que nós temos na Medline. É um estudo de uma aluna minha de pós-graduação. Eu desenvolvo desde 2012. Eu idealizei já várias pós-graduações na área quântica, todas autorizadas pelo MEC. E, através da Escola Internacional de Desenvolvimento, da EID, a gente tem, inclusive, vários cursos lá, e até os cursos dos sistemas florais quânticos, né? Mas o que eu queria dizer aqui é que, através do uso do Consciêncios, medido por neurometria, que é uma forma de medida do sistema nervoso autônomo, nós descobrimos também que a resposta da pessoa que usa o Consciêncios faz com que haja uma modulação do simpático e do parasimpático, fazendo com que haja uma diminuição do simpático e um aumento do parasimpático no controle das emoções. Ou seja, sabe aquela coisa de você estar ansioso e bate o coração e respira muito rápido? Isso é o simpático agindo, que é o nosso sistema nervoso autônomo. Quando você relaxa, a pressão fica normal, o coração bate direitinho, a respiração está normal, é o parasimpático agindo. Então, nos momentos em que a gente tem pânico, que está se sentindo mal, que está muito ansioso, é importante modular o teu sistema nervoso autônomo. E como nós sabemos que o uso do Consciêncios como resposta do organismo na modulação faz uma regulação disso, este momento é o momento do Consciêncios. É uma fórmula floral importantíssima, porque nós podemos utilizar junto com qualquer outra terapia que vocês estejam fazendo, sem risco nenhum, porque não tem princípio ativo nem ação bioquímica, mas tem uma ação maravilhosa. Ele também ajuda a rede neural, ele ajuda a autoestima, a autoimagem, porque é assim que as pessoas que usam Consciêncios nos mostram o que acontece, a resposta que elas têm, a minha observação clínica em cima disso, porque esses produtos não têm indicação terapêutica, mas têm observação clínica, e a gente consegue se dar conta do quanto que nós podemos ajudar neste momento as pessoas utilizando um floral, que pode ser gota ou gel. Olha só, nós podemos usar em gel e esfregar na pele. Eu recomendo que use umas 4 até 6 vezes por dia, porque é bom que a gente esteja sempre bem. Como ele também melhora essa coisa do cognitivo, do entendimento, faz a pessoa olhar para si mesmo, eu criei também uma espécie de slogan para o Consciêncios. Eu digo assim, agora com Consciêncios, o sem noção tem solução. Portanto, se vocês conhecem o povo sem noção aí perto de vocês, lembrem do Consciêncios, ok? Eu vou falar de mais um que eu adoro. Se chama Neurotox. Sabe o que o Neurotox faz? Modula a energia das pessoas que estão cheias de neuras. Eu brinco, o Neurotox tinha que vir de balde para botar na caixa d'água, porque ele modula e faz com que a resposta das pessoas seja autorregular as suas emoções. E como? Tirando a sensação de raiva, mágoa, medo. O medo nos faz muito mal, é uma vibração muito baixa, muito ruim. Quando a gente consegue modular o medo,
a gente se dá conta que nós somos muito mais poderosos do que nós pensamos que somos. Então, com o neurotox, a gente consegue ver o lado bom das coisas, porque nós conseguimos acalmar, modular, harmonizar todas essas emoções que vêm e nos deixam mesmo muito mal. Portanto, o neurotox é outro produto que todo mundo devia conhecer. E, de novo, não tem nada bioquímico, não tem interação medicamentosa, é um produto que qualquer um pode tomar. É claro que quando a gente está bem indicado, na mão de um profissional da área de saúde, é muito melhor, né? Aproveitamos mais. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque a utilização de neurotox com consciêncios 4, 6 vezes ao dia, quando a gente está no pique, vai mudar completamente a forma com que vocês vão olhar para o que está acontecendo. E vocês vão aprender a cuidar de vocês mesmos, vão aprender a se cuidar mais, a olhar melhor para si mesmo. Então, eu vou deixar essa dica maravilhosa. Podem acreditar que vocês podem utilizar, podem passar, inclusive, nas pessoas da volta de vocês, criar um ambiente harmonioso dentro de casa. E eu tenho muitos e muitos casos para contar, porque olha só que interessante. A gente tem, por exemplo, estou lembrando aqui de uma paciente que eu atendi algum tempo atrás, dizendo o seguinte, ela era de mau humor. Sabe aquelas pessoas de mau humor, de mal com a vida? A mãe dela, inclusive, era minha paciente de longo prazo, e ela dizia assim, eu não aguento essa minha filha, ela tem uma vida boa, ela tem um trabalho bom, ela tem tudo de bom, ela já estava com mais de 30 anos, e ela nem namorado arranja, porque bota defeito em tudo. Está sempre de mal com a vida, de mau humor. Como tem gente mal-humorada mesmo, né, gente? Parece que está torcendo para que tudo dê errado, né? Tudo dê errado. E aí essa senhora reclamava, e eu passei então para ela a proposta do Consciências com Neurotox. Depois ela acabou consultando comigo também, mas o interessante é que no começo a mãe dizia assim, mas olha, é uma confusão na minha casa por causa disso, e a minha filha, não sei o quê. E eu disse para ela assim, olha, bota na água, vamos botar todo mundo a beber isso, não faz mal nenhum. E ela começou a utilizar realmente na água. Então ela fazia uma garrafa de água todos os dias, era ela, o marido e a filha só em casa. E ela fazia uma garrafa de água na geladeira todos os dias e botava 20 gotinhas de cada um dentro, chacoalhava a garrafa e começou a oferecer aquela água para todo mundo beber, né, os 3 beberem. De manhã, no café da manhã, ela dava um pouco de água para cada um, na hora do almoço, um pouco de água para cada um, logo antes do almoço, antes do café, antes do jantar. Né? Ela oferecia assim, uns copinhos de água. E aí o pessoal dizia, mas por que você fica me dando essa água? E ela disse assim, a minha nutróloga, né? Eu trabalhava com nutrologia, né? A minha especialidade nos anos que eu exerci medicina era nutróloga. E aí ela diz, minha nutróloga disse que nós temos que beber água, tem que beber mais água. É verdade, né, gente? Nós precisamos beber água. Para encurtar essa história, você sabe que em 3 meses da utilização na água, ela diz que modificou o ambiente familiar. Ela se sentia melhor, o marido estava ótimo e a filha começou a mudar. Que foi quando ela veio consultar comigo. Ela só aceitou consultar essa moça depois que ela recebeu essa informação através da água, fazendo com que ela conseguisse entender melhor ela mesma, olhar para si mesma, notar que precisava ajuda. Às vezes as pessoas não lembram de pedir ajuda, não entendem que precisam de ajuda. Eu estou contando essa história, mas a gente tem muitas outras. Temos história, inclusive, de uso na água, por exemplo, em ambiente de trabalho, fazendo com que todo mundo se harmonize. Mas a gente pode fazer algo também bem, que seja uma coisa bem focada, né, bem pessoal. E aí eu vou dar mais umas dicas aqui para vocês com os florais. Nós temos um floral que se chama Neurovit. O nome é o nome da fórmula, e a ação é a mesma,
que é uma ação de informação, levando para dentro desse campo de energia e fazendo uma resposta dessa pessoa. Esse organismo modula e autorregula, tá? Então, as ações são sempre as mesmas, não tem indicação terapêutica, mas nós temos grandes resultados com as fórmulas florais quânticas. Então, o Neurovit tem uma característica maravilhosa. Ele faz com que as pessoas consigam, parece que acalmar, modificar aquela emoção de ansiedade para uma tranquilidade. Faz essa mudança. Mas de uma forma em que a pessoa não fica boba, nem lenta, nem mole. É muito tranquilo. É como se mudasse o humor da pessoa, sabe? É uma modulação do humor, mas de uma forma totalmente energética. Então, ao longo do uso, as pessoas ficam calmas, tranquilas, mas alertas e bem. E aí eu vou lembrar que a gente tem usado o Neurovit em gel para esfregar no pezinho das nenês, para deixar os nenês calminhos. E agora eu lembrei de uma outra coisa para contar para vocês. Também nós temos um que se chama Calmalis, que pode ser gel ou gotas, e o Calmalis também faz uma tranquilidade na gente, como resposta, mas o Calmalis ajuda a dormir, olha que interessante. Hoje nós estamos num período de pânico, ansiedade, que as pessoas não dormem direito. E a gente tem várias fórmulas florais que podem ajudar a dormir. Mas eu quero lembrar do Calmalis, porque o Calmalis nós podemos, aí sim, diminuir a ansiedade e relaxar com o Calmalis. Isso são respostas interessantes de automodulação. O Calmalis também nós podemos esfregar no pezinho do neném. E aí eu sempre digo, pede para a mamãe passar, porque a mãe passando no neném, a mãe se beneficia e se acalma também. E também vai ter uma noite de sono melhor. Olha que interessante. Então, nós podemos utilizar o Calmalis, nós podemos utilizar o Neurovit, essas coisas de muita ansiedade, né? Nós também temos as pessoas muito depressivas, como eu falei antes. Quem é muito depressivo pode se beneficiar de uma outra fórmula floral, que se chama Centralis. O Centralis é uma fórmula floral que faz com que haja parece que a pessoa centra mesmo, sabe? Mas muito interessante com o Centralis é que faz uma regulação nessa parte mais depressiva que as pessoas ficam, sabe? Esses estados depressivos. Claro que eu estou falando aqui de modulação energética. A gente não está tratando pessoas que têm doenças psiquiátricas que devem consultar o seu psiquiatra. É óbvio que nós podemos complementar e integrar com florais os tratamentos psiquiátricos também, ok? Mas a ideia dessa palestra foi mostrar para vocês que realmente existe uma possibilidade natural, totalmente energética, sem nenhum efeito colateral, fórmulas florais com tecnologia e que são capazes realmente de ajudar as pessoas que estão numa situação hoje de muito estresse, depressivos ou ansiosos, ou naquela angústia do lutar, né, ou fugir, lutar, ou sabe lá o que, né? Então, eu quis dar nome e sobrenome, como eu digo, de coisas que vocês podem utilizar de maneira muito prática. Não estou escondendo jogo nenhum aqui. A minha vontade é que todo mundo conheça essa possibilidade. Então, a partir de agora, procurem os profissionais da área de saúde que já conhecem e estão aí, procurem os locais onde a gente tem cursos no Brasil inteiro e procurem na internet. Por exemplo, se vocês entrarem nas minhas mídias sociais, no meu canal do YouTube, vocês vão ter muitos e muitos e muitos conteúdos. Me procurem por aí e eu estou disponível a ajudar. Tudo que eu quero
é que as pessoas tenham cada vez mais condições de gerenciar as suas emoções através de um pouco de conhecimento e muita tecnologia. Eu agradeço e estou às ordens. Namastê. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos um, juntos somos mais. É o coração pulsando, ao mundo enviando muito amor e paz. Somos todos sol e lua também, amando e sorrindo e a Deus pedindo, sabedoria vem. Somos todos sol. Estamos apresentando o nosso 14º Encontro Holístico Brasileiro, dessa vez pela internet, do dia 24 ao dia 30 de abril, das 20 às 21 horas. Agora, mais uma palestra. Dr. Ricardo Monesi, a implantação das práticas integrativas em saúde, um assunto muito importante. Dr. Ricardo Monesi tem sido um grande parceiro das práticas integrativas e complementares em saúde pelo Brasil afora. Ele é doutor em saúde coletiva e doutor em psicologia pela Unifesp, mestrado em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, docente e pesquisador da PUC de São Paulo, vinculado também a diversos cursos de pós-graduação. Toda a sua trajetória acadêmica de pesquisa, ensino e assistência está concentrado no campo das práticas integrativas e complementares em saúde, sendo o pesquisador pioneiro e investigador cientificamente do Reiki. Com vocês, Dr. Ricardo Monesi. Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta palestra do 14º Encontro Holístico Brasileiro. Eu sou Ricardo Monesi, docente e pesquisador da PUC São Paulo, com mais de 20 anos de experiência dentro da temática das práticas integrativas e complementares em saúde, trabalhando dentro deste universo, buscando, junto com todos os nossos parceiros espalhados no Brasil e no mundo, estabelecer uma nova cultura de saúde que vise a promoção de uma saúde integral, pautada nas dimensões biológica, psicológica, social e também sobre a espiritualidade, independente de religião ou religiosidade. E, neste momento, estarei fazendo esta palestra que tem como título a implementação das práticas integrativas em saúde. Gostaria, desde já, de agradecer a sua audiência e agradecer o convite do deputado Giovanni Cherini, a quem eu tenho a honra de chamar de amigo e irmão,
para mais uma vez estarmos juntos aqui, e também a toda a comissão organizadora pela confiança, pela amizade, pela gentileza e pelo carinho. Vamos começar observando esta imagem. Eu convido você que está me assistindo a observar atentamente este cenário. Em uma breve meditação, pensar sobre o agora, sobre o presente, sobre as nossas percepções, nossos sentimentos, sobre o que estamos vivendo. Chegamos a um ponto, em uma estrada, onde, parados pela imposição sanitária, pela imposição de um vírus que acomete a saúde do mundo como um todo, estamos diante de um cenário onde talvez tenhamos medo, talvez tenhamos receios, um cenário onde esse talvez seja substituído pela certeza de todas as incertezas. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de convidar você a pensar que, neste momento, estamos sim parados, mas estamos diante desta curva. Uma curva que nos convida a pensar sobre o que fomos antes desta crise e o que poderemos ser para além da curva que se desenha diante de nós. Será que nós devemos continuar a pensar que saúde é a pura ilusão da ausência da doença? Ou certamente temos de nos atentar para que a saúde vai muito além de um órgão ou de um sistema comprometido? Que a nossa saúde é a saúde das pessoas que amamos, que a nossa saúde é a saúde do ambiente onde estamos e vivendo, que a nossa saúde é algo muito mais amplo e que devemos repensar os nossos conceitos para conseguir reencontrar a luz do sol que está além da curva, de uma maneira diferente, de uma maneira integral. A partir deste momento, eu te convido a deixar um pouco de lado os sentimentos negativos que eu, que você, que todos talvez estejamos, e termos na fé e na esperança e nas práticas integrativas a certeza de que, com certeza, o que está além da curva, guardado para todos nós, é um novo jeito de vivermos em harmonia. Um novo jeito de repensarmos as nossas relações humanas e sociais. Um novo jeito de interpretar a saúde.
Vamos para além da curva, unindo a ciência convencional, a ciência mais ortodoxa, aos saberes da tradição, aos saberes que constituem as práticas integrativas e complementares em saúde. Vamos para além da curva, promovendo a comunhão de conhecimentos em prol de uma nova sociedade e de um novo estilo de vida, comprometido com a promoção da saúde integral, que previne as doenças e o adoecer. E eis que quando aqui vamos falar sobre implementação de práticas integrativas e complementares em saúde, vamos pensar que esta palestra falará da implementação em termos políticos, em termos da implementação em equipamentos de saúde, mas talvez o grande convite é que você inicie, a partir de agora, a implementação de um modelo cuidado, de um modelo pensado na sua natureza integral. Um modelo onde o cuidar toma o seu protagonismo juntamente com o protagonismo definitivo que temos de assumir sobre a nossa saúde e a saúde do nosso planeta. Vamos juntos para além da curva. Com certeza, melhor do que somos, melhor do que fomos. E há de ter muita, muita luz para os caminhos que vamos trilhar. Passada esta introdução, vamos iniciar a temática da nossa palestra falando sobre a questão das práticas integrativas e complementares em saúde, as nossas chamadas PICs, como uma realidade presente no Brasil e no mundo. Em 2014, a Organização Mundial de Saúde ela publica esse guia estratégico sobre a medicina tradicional. Aqui vale uma nota. A Organização Mundial de Saúde costuma chamar as PICs pelo rótulo de medicina tradicional. Rótulo esse que, se formos pensar, ele é bem interessante, porque as nossas práticas, na verdade, são o que verdadeiramente representam a tradição do cuidar e do cuidado, baseado em saberes ancestrais, em saberes milenares, em saberes que fazem parte da cultura de cada povo, de cada nação. Baseado em documentos como este e alguns outros documentos expedidos anteriormente pela OMS e também pelos Estados Unidos e pela Europa, é que a partir de 2000, o Ministério da Saúde do nosso país começa um movimento que culmina na assinatura da Portaria 971 de março de 2006, que estabelece no nosso país a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que primariamente, através desta portaria, inclui 5 primeiras práticas que poderiam ser disponibilizadas à população na nossa rede de atenção à saúde. Posteriormente, a política avança com a assinatura da Portaria 849, de março de 2017, e a Portaria 702, de março de 2018,
aonde finalmente estamos com 29 práticas incluídas e disponíveis para a nossa população utilizarem-se delas nos diferentes níveis de atenção, seja o nível de atenção básico, primário, secundário até terciário. Hoje em dia as práticas integrativas, as PICs, são uma realidade no Brasil e no mundo em todos os níveis de atenção à saúde, das questões mais simples às questões mais complexas. E como é que esta realidade ela vem se desenhando no Brasil e no mundo? No mundo, através de pesquisas, através de organizações, através de congressos, que cada vez mais robustos nos trazem informações sobre a eficácia, a efetividade, sobre como devemos usar de maneira racional essas práticas para a promoção de saúde integral e qualidade de vida. No Brasil, esses processos que trazem da teoria à nossa realidade também envolvem movimentos políticos extremamente auspiciosos, como, por exemplo, a iniciativa do nosso querido deputado federal, Giovanni Cherini, idealizador do Encontro Holístico Brasileiro, que, através de um grande esforço, consegue constituir a chamada Frente Holística, a Frente Parlamentar Mista em defesa das práticas integrativas em saúde. Um marco, uma vez que políticos de diferentes raízes ideológicas começam a trabalhar pelo objetivo comum do desenvolvimento de uma nova cultura de saúde, aonde estamos preocupados em desenvolver processos que levem ao desenvolvimento da integralidade, deixando de lado um pouco daquele pensamento hegemônico e que era antigamente centrado na doença, esquecendo-se que, na verdade, a doença é apenas uma partícula. O que, na verdade, vale o cuidado é o cuidado centrado no ser humano, o cuidado que se baseia em que a doença é um momento de adoecimento e que deve ser atravessado e cuidado de uma maneira mais ampla, respeitando valores, respeitando princípios, respeitando a humanidade de cada pessoa e da sua própria história. A implementação das práticas integrativas e complementares em saúde, ela passa por muitos desafios. É claro que com a ajuda de iniciativas como o estabelecimento de uma frente parlamentar de práticas integrativas, um dos desafios vem sendo muito trabalhados, que é o desafio da questão política. Mas ainda existe o desafio de muitas pessoas que às vezes precisam de uma comprovação científica, de uma evidência pautada em números, para que possam ser implementados serviços desta natureza. E aí eu falo a você, no lugar de pesquisador que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado com as PICs, que números, sim, são importantes, mas que a ciência ela deve também evoluir o seu pensamento e dar atenção à questão da investigação de fenômenos subjetivos, do que nós chamamos de desenhos metodológicos que levem em conta estratégias qualitativas, análises de depoimentos, que vão muito além dos números. Um dos grandes desafios para a implementação é que possamos fazer com que as ciências mais duras
possam se flexibilizar e dar vazão a outras estratégias metodológicas que também são ciência, mas que demonstram a sutileza da implementação das PICs. Os desafios que temos de, através de atores extremamente importantes neste grande desafio da implementação, termos a questão da alteridade, de respeitarmos as opiniões contrárias ou opiniões divergentes às nossas. O desafio de pensarmos que todos temos um objetivo comum, independente da cor que vestimos ou de ideologias que seguimos. O nosso objetivo é promoção de saúde integral. Quais outros desafios? Os desafios que temos perante preconceitos e pré-conceitos, que só conseguem ser devastados com informação. Informação de qualidade, informação que demonstre que as práticas elas são seguras, são eficazes e são eficientes, sim, uma vez que elas podem ser veículos que, utilizadas de maneira integrada, de maneira conjugada, podem reduzir os custos e ampliar a saúde dos nossos usuários. Mas vamos pensar para além dos desafios, porque eu citei apenas alguns. Vamos pensar agora em realidades. O que vocês veem aqui é uma realidade que é a minha realidade e a realidade de muitos de vocês. Eu sempre costumo falar com muito orgulho que, além de pesquisador, eu sou terapeuta. Terapeuta reikiano, terapeuta floral. Eu sou, sim, um pesquisador, como todos nós somos. Porque quem tem as práticas integrativas como uma missão de vida, como um ofício, como uma missão, consegue pensar na saúde de uma maneira diferente. E para alguns de nós, a realidade se apresentou, o caminho se desvendou como uma possibilidade de levarmos as PICs para dentro das universidades. E as PICs, hoje em dia, tenha certeza, você que está me assistindo, elas são uma realidade dentro das melhores universidades do nosso país e dentro das melhores universidades do mundo. Temos hoje em dia um corpo gigantesco de pesquisadores que trabalham para que as PICs possam ser implementadas. E baseado no trabalho desses pesquisadores, da ciência que está por trás das práticas integrativas, buscando não produzir freneticamente ou forçar evidências, mas constatando e relatando ao público fatos, fenômenos, resultados da sua aplicação racional, é que vemos um movimento político forte e que tem ajudado de sobremaneira a implementação de tantas terapias que têm ajudado há séculos as pessoas a estabelecer ou restabelecer a sua saúde. Vamos trazer agora, por exemplo, alguns dados bem interessantes sobre questões relativas a implementações de PICs baseadas em resoluções políticas. Como o encontro holístico brasileiro tem o seu berço na minha querida Rio Grande do Sul, eu trago aqui a vocês a Resolução 695 de 2013,
aonde a Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande do Sul, em 20 de dezembro, assina a Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares, a PEPIC, do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele tem essa característica de ser um estado pioneiro, um estado desbravador, um estado guerreiro e extremamente aguerrido em relação à questão das práticas integrativas e a sua utilização. A implementação das políticas de PIX atualmente, ela conta com estados que já têm a política implementada, como o Distrito Federal, o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, como eu disse na PEPIC, Santa Catarina e Bahia. Estados que têm a política em discussão, como o Mato Grosso, o Pará e o Mato Grosso do Sul, e estados que, além de já terem política, contam com financiamento para a utilização das práticas, como, por exemplo, a Bahia, o Maranhão, Minas Gerais, Sergipe, Pará e também Goiás. Voltando ao cenário do Rio Grande do Sul, em 2019, através de uma idealização do deputado federal Giovanni Cherini e através da iniciativa do deputado estadual Paparico Bach, foi estabelecida em 29 de abril de 2019 a Frente Parlamentar em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, contando com o apoio de 28 deputados. E observe o quanto o Rio Grande do Sul demonstra sua magnitude na questão de implementação de práticas integrativas, uma vez que dos 497 municípios gaúchos, 216 municípios já registraram atendimentos, totalizando 81.254 registros de atendimentos individuais de PIX na atenção básica, de acordo com o CISAB, do período de janeiro de 2017 até junho de 2018. Pelo DataSUS, no Sistema de Informação de Produção Ambulatorial, dentro desse mesmo período, foram registrados 104.684 atendimentos, computados tanto da forma individual quanto coletiva em PIX no Estado. Continuando, dentro do Rio Grande do Sul, temos a iniciativa também do deputado Cherini do estabelecimento de um programa que tem como objetivo primordial estimular a implementação de práticas integrativas e de políticas municipais no âmbito das práticas integrativas, através de um programa que busca trazer mais saúde e menos doentes, o chamado PROSIM, o Programa de Estabelecimento de Práticas Integrativas em Saúde nos Municípios, a qual você pode consultar através do site prosim.giovannicherini.com. O PROSIM, ele tem uma característica muito interessante, pois ele oferece aos diversos atores que podem estar trabalhando dentro das esferas das implementações municipais uma sugestão de projeto de lei para a criação de programas municipais de PIX e também de educação popular em saúde. No site, aqui ao lado, você vê uma sugestão de projeto de lei elaborada pela Frente Parlamentar de Práticas Integrativas, sob a coordenação do deputado federal Giovanni Cherini, e aqui também vale a nota, projeto de lei este elaborado com a maravilhosa contribuição do nosso querido doutor Luiz Roberto Dalpiaz Reg,
nosso Beto, professora doutora Márcia Jacobsen e o querido advogado doutor Marcos Weiman, que através deste projeto, coordenado e promulgado pelo deputado Giovanni Cherini, ajuda muitos municípios a pensarem e a tirarem da teoria os seus projetos de implementação. O interessante é que, através do PROCIM, uma primeira experiência extremamente exitosa foi estabelecida fora do Rio Grande do Sul. Inspirados pelo PROCIM, vereadores liderados por Rosilei Françoso, no município de São Carlos, promulgam a Lei 18.798 no dia 21 de setembro, onde é implementado exatamente o que o PROCIM se propõe a fazer. Um programa municipal de práticas integrativas e complementares e educação popular em saúde. Depois de São Carlos, muitos outros municípios beberam da fonte do PROCIM e estabeleceram as suas próprias políticas municipais de saúde, como, por exemplo, na Prefeitura de Alegrete, a partir da Lei 6.167, de 27 de setembro de 2019, e também na Prefeitura Municipal de Santa Maria, através da Lei nº 6452 de 2020, que dispôs sobre a implementação deste mesmo programa de práticas integrativas e educação popular em saúde. O PROCIM, ele se constitui como um programa que alavanca, que faz com que tenhamos a vontade e vejamos a possibilidade real de que políticas municipais de práticas integrativas podem e devem ser implementadas. Experiências de estados vêm sendo exitosas. E complementando esta visão, eu trago aqui um dado maravilhoso vindo do Congresso do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMS, que na sua edição de julho de 2019 nos trouxe a grata experiência de ver que dos 500 relatos avaliados para este Congresso Nacional, cerca de 60% deles incluíam práticas integrativas e complementares em saúde. Vamos trazer alguns deles aqui para te ilustrar como as PICs vêm sendo colocadas e implementadas com sucesso para diferentes públicos, para todos nós, usuários do SUS. Na atenção básica do município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, vemos ações da Prefeitura relacionada a portadores de doenças crônicas, a disponibilização de recursos da medicina tradicional chinesa, do yoga, da microfisioterapia e de constelações familiares integradas à atenção básica, com a criação de uma clínica de dor e a posterior implementação de uma academia da saúde, aonde comungam os cuidados baseados na medicina convencional com os cuidados baseados nas PICs. Avançando, vemos no município de Bom Sucesso, no Paraná, a utilização de acupuntura em pacientes com quadro crônico de úlcera varicosa sem resposta aos tratamentos convencionais. A acupuntura nesse município, ela visa proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, sendo que, após 15 meses de tratamento, foi verificado que a lesão varicosa foi reduzida quase completamente, cicatrizando por inteiro,
e as queixas iniciais dos usuários diminuíram expressivamente. Já no município de Ponta Grossa, no Paraná, foram adotadas práticas de atenção plena, visando melhorar a qualidade de vida de usuários dos chamados centros de atenção psicossocial relacionadas à dependência química. Muitos depoimentos demonstraram avanços na autopercepção, na qualidade de vida relacional e ocupacional, além de melhoras na qualidade do sono, da atenção e da concentração dessas pessoas que tanto merecem o nosso acolhimento para saírem deste estado, deste momento de vida. Aqui vemos no município de Mogi das Cruzes, em São Paulo, em janeiro de 2016, uma ação municipal de oferta de acupuntura para pacientes de saúde mental. E dado o êxito dessa experiência, a partir de junho do mesmo ano, incrementa-se como PIX dentro do município a automassagem e a auriculoacupuntura para os pacientes da rede básica. E o que foi visto ali? Foi visto ali que a população se beneficiou dessas 3 PICs, fazendo com que as demandas fossem melhores atendidas, com que a rede básica tivesse melhores avaliações. Agora eu trago a vocês alguns exemplos de hospitais públicos com serviços de PICs implementados e consolidados, baseados no que chamamos de modelo ampliado do cuidar, preconizado pela nossa política nacional de práticas, que envolvem, sim, práticas clínicas, que envolvem abordagens sociais e familiares e práticas coletivas de promoção de saúde, aonde entram, sobretudo e também, a questão da educação popular em saúde. E vamos sempre pensar e sempre ter a certeza, um modelo de visão ampliado do ser, que sempre deve ser cuidado, levando-se em conta as suas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e também a sua espiritualidade. Aqui eu trago para vocês 2 exemplos de hospitais públicos da rede de São Paulo. E já peço perdão por abordar apenas esses 2 exemplos devido ao tempo que temos. Mas eu já deixo aberto a você que está me vendo que compartilhe com a organização do Encontro Holístico Brasileiro, comigo através das redes sociais, do meu e-mail que estará no último slide dessa apresentação, as experiências que você tem, seja no seu município, seja no seu estado. Exemplos que vão nos ajudar para que em 2020 possamos nos encontrar no Encontro Holístico Brasileiro, que já tem data marcada, verifiquem no site, 2021, perdão, para que possamos ilustrar e abranger ainda mais o como as práticas elas vêm sendo implementadas com sucesso e disponibilizadas ao nosso usuário SUS. O primeiro exemplo que eu trago é do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, onde vocês veem aqui um cartaz divulgando o 4º encontro de práticas integrativas do Hospital do Servidor, que há mais de 20 anos começa a estabelecer o seu trabalho através do que à época chamou-se de sala de meditação. Atualmente, este trabalho conta com vários tipos de voluntários que trabalham com diferentes práticas como reiki, barra de axis, mãos sem fronteiras,
I Ching, arte Mahikari, Tai Chi, reflexologia, a cura das atitudes, escuta amiga, a meditação cristã e também de outras vertentes, o Liangong, a constelação, os sons dos cristais, a dança circular, a hipnoterapia, a terapia de florais, o coaching, enfim, um serviço multiterapêutico, multimodal, que há mais de 20 anos vem ajudando pacientes, vem ajudando familiares, vem ajudando os profissionais de saúde. Aqui eu faço uma menção honrosa à minha querida amiga, doutora Joseli Beatriz Suzy, que vem tocando este trabalho de uma maneira ímpar, com ética, com valores, respeitando a essência de cada uma das práticas e acolhendo esses terapeutas e todos os usuários que procuram este serviço. Um segundo caso de muito sucesso, e que já vai para quase 10 anos de existência, ele acontece nesta foto, neste local, num dos maiores conjuntos hospitalares do estado de São Paulo, o Conjunto Hospitalar do Mandaki. Aqui, há quase 10 anos, foi estabelecido, através da generosidade, através da preocupação, através da intencionalidade de proporcionar um cuidado diferenciado aos pacientes, aos profissionais de saúde, aos familiares, através das mãos da senhora Edilma Gonçalves, esse espaço de bem-estar do complexo hospitalar do Mandaki, um espaço que inicialmente trabalha com reiki, cromoterapia e que atualmente também atende através da terapia floral com os florais de Saint-Germain. Eu chamo a atenção de você que está me assistindo para a questão de que este é um serviço extremamente exemplar no quesito de registro e fluxo de funcionamento. Para que o paciente, o familiar ou o profissional de saúde, ele possa receber o cuidado, ele deve preencher uma ficha de indicação de um profissional de dentro do complexo. Ou seja, ele deve ser encaminhado, seja pela cardiologia, pela endocrinologia, pelas equipes de enfermagem, fisioterapia, pela ortopedia, pela nutrição, pela pediatria, pela terapia ocupacional, pelas unidades básicas de saúde do entorno do complexo hospitalar, enfim. Essa pessoa que vai receber o cuidado, ela já começa com uma seriedade e um registro ímpar a ser cuidada através de uma equipe que se propõe e consegue ser multi e, sobretudo, transdisciplinar. Uma vez que parte da ação das equipes de profissionais de saúde é a indicação para que este paciente, para que este familiar, para que este profissional de saúde possa ser cuidado pelos mais de 100 voluntários que aqui estão para aplicar o reiki com a cromoterapia, seja para fazer o atendimento pela terapia floral, com os florais de Saint-Germain. E aqui eu chamo a atenção para o número de atendimentos no ano de 2019. 11.696 atendimentos individuais. Chamo a atenção que, se formos considerar que o paciente recebe
os tratamentos de cromoterapia e reiki, se fôssemos separá-los, desmembrá-los, os atendimentos superariam os 21.064, somando mais 1.164 de atendimentos florais que se iniciaram no ano passado. E que bonito é o trabalho da nossa querida Edilma Gonçalves, que conseguiu, através do seu trabalho de implementação, que envolveu uma conversa permanente com os gestores, negociações que envolviam questões de doações de espaço, doações das macas e equipamentos que vocês veem, o estabelecimento de uma sala extremamente preparada para o acolhimento e execução dessas práticas, aonde o paciente ele pode e é cuidado com todo respeito e carinho, com todo cuidado. O paciente, o profissional, o acompanhante, ele pode ser e receber o cuidado através do reiki, da cromoterapia, deitado em macas, ou mesmo, se ele não tiver a possibilidade de deitar-se, isso não é um fator limitante. Dona Edilma, através dos seus esforços, conseguiu cadeiras para as pessoas que têm dificuldade de serem cuidadas na posição deitada. Nós vemos aqui pessoas sendo cuidadas, pessoas sendo assistidas, pessoas sendo acompanhadas, porque este serviço implementado com toda essa delicadeza e cuidado vai acompanhando o paciente, a sua evolução, e vai fazendo todos os registros necessários. Registros estes que eu tenho o prazer e a honra de acompanhar cientificamente, apoiando o trabalho da senhora Edilma e de todos os voluntários a quem eu expresso toda a minha honra e toda a minha gratidão por um trabalho de implementação tão forte, tão vigoroso. Ressaltando, aqui nós temos um trabalho tocado pelo serviço de voluntariado deste complexo hospitalar. Todos os recursos empregados aqui foram provenientes de doações, doação de espaço, doação de materiais, doação de equipamentos, doação do tempo destas pessoas que fazem com que esse serviço tenha sido implementado desta maneira e que ele tenha a cada mês a sua condição cada vez mais consolidada. Isso tudo nos leva a crer que, se existem desafios, estes podem ser superados e serão com certeza superados devido à natureza e à dimensão que as PICs ganham no mundo e também no nosso país. E quais são as nossas perspectivas e as nossas esperanças? As nossas perspectivas são que a ciência abra cada vez mais as suas portas à investigação das práticas integrativas, da sua utilização e de modelos de investigação que possam sim usar de metodologias numéricas, metodologias quantitativas. Elas são importantes, mas que possamos utilizar de metodologias que possam privilegiar o registro das percepções e das sensações. Registros que vão além do que os números expressam. Registros que estão na alma.
que foram gravados em cada um de nós, que, enquanto cuidadores, também devemos sempre nos lembrar que somos seres que não apenas podem, mas devem ser cuidados. E aí eu registro desde já a importância das PICs como ferramentas de autocuidado. As perspectivas e as esperanças, elas se concentram na questão de que, através de falas como esta que você está ouvindo, você possa atuar dentro do seu município, dentro do seu estado, pedindo, trabalhando junto aos gestores públicos, para que eles possam promover a implementação de políticas que possam oficializar as PICs dentro dos espaços de saúde. As pessoas falam muito, poxa, mas é muito difícil você pegar e você ter contato, ou você ter um projeto de lei, um esqueleto, por assim dizer, de um documento oficial para que seja estabelecida uma política. E aí eu falo para você, hoje em dia, os meios de comunicação, como por exemplo a internet, o e-mail, os sites dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais estão aí. E sim, nós temos um projeto de lei pronto, um esqueleto, por assim dizer, que é ofertado pelo Procim, que foi elaborado, idealizado, que foi escrito pela Frente Parlamentar, coordenado pelo deputado Giovanni Cherini, para que nós possamos chegar com esses documentos aos nossos deputados, aos nossos vereadores, e pedir a eles, poxa, trabalhem por uma nova cultura de saúde. Trabalhem por uma política de uma saúde renovada. Também gostaria de chamar a atenção a vocês que, para além do ponto onde estamos, para além da curva, existe uma perspectiva e uma esperança muito forte que as práticas integrativas e complementares em saúde possam ser implementadas e se estabeleçam como fortes agentes promotores dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que as PICs trabalhem pelo que foi estabelecido em final de 2014 e 2015 como uma ação global para as pessoas e os planetas. Uma perspectiva e uma esperança muito grande, pois se você que está me assistindo pegar qualquer um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós podemos pegar praticamente todas as práticas e, de alguma maneira, ver que em cada uma delas você pode ter uma ferramenta de desenvolvimento, de estratégias para a erradicação da pobreza, para a questão do desenvolvimento de uma agricultura sustentável e que erradique a fome. É claro que o terceiro objetivo é mais do que explícito dentro das PICs, que é o desenvolvimento de uma saúde e bem-estar. Quando pensamos na educação popular em saúde, vemos o alinhamento com a educação de qualidade. As PICs promovendo a igualdade de gênero, a preocupação com recursos como a água potável, o saneamento, o desenvolvimento de energias limpas e acessíveis. As PICs constituindo-se como um campo de trabalho que pode contribuir de sobremaneira ao crescimento econômico,
Vamos lembrar que muitos insumos utilizados pelas PICs são sim industrializados, mas que na verdade temos nas PICs uma grande fonte de inovações e também o estabelecimento de uma infraestrutura nova de saúde, que através desses 9 primeiros possamos, através das PICs, reduzir as desigualdades, promover o estabelecimento de cidades e comunidades sustentáveis com consumo e produção responsáveis. E todos nós sabemos o quanto nós, enquanto terapeutas, estamos preocupados com a mudança global do clima, com a questão de que o clima interfere na água e na vida terrestre. E que todos nós, através das práticas integrativas e complementares, buscamos dentro da essência de cada uma das nossas técnicas a paz, a justiça e instituições cada vez mais eficazes, através da consolidação de parcerias e meios de implementações que respeitem as diferenças e que tenham objetivos comuns. O objetivo comum de um mundo mais justo, de um mundo com mais equanimidade, de um mundo com mais alteridade, de um mundo onde nós possamos cumprir o que foi determinado como Agenda 2030. Que as PICs possam ser um caminho para a dignidade, que as PICs possam contribuir para acabar com a pobreza, transformando as vidas e protegendo o nosso planeta, como disse Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU. E encerrando esta palestra, eu gostaria de dizer a você que está me assistindo que isso não é um sonho, não é uma utopia. As práticas integrativas e complementares em saúde e as suas implementações são realidades que não foram pensadas quando a OMS publicou as suas cartilhas ou quando o Ministério da Saúde começou a desenvolver a PNPIC no início dos anos 2000. Nós temos publicações científicas em revistas extremamente sérias que já preconizavam a utilização e a implementação das práticas há muitos e muitos anos, desde a década de 70. Eu convido você a buscar as chamadas Cartas da Saúde, como a Declaração de Alma-Ata, a Declaração de Jacarta, a Declaração de Ottawa, e uma das mais bonitas e que demonstram que desde a década de 80, diversas organizações já faziam a previsão do que hoje é realidade, dos saberes tradicionais implementados, ativos e colaborando para o desenvolvimento de uma nova perspectiva de saúde, através da união, da comunhão, da integração entre as formas mais convencionais de cuidado, as chamadas práticas ancestrais, as práticas mais tradicionais, que nós chamamos de práticas integrativas e complementares em saúde. Assim eu deixo com vocês este trecho da Declaração de Veneza que diz que o conhecimento científico, devido ao seu próprio movimento interno, chegou aos limites em que pode começar o diálogo com outras formas de conhecimento. E neste sentido,
reconhecendo as diferenças fundamentais entre a ciência e a tradição, constatamos não a sua oposição, mas a sua complementaridade, a característica da integralidade. Um encontro inesperado e enriquecedor entre a ciência e as diferentes tradições do mundo permite pensar no aparecimento de uma nova visão da humanidade, até mesmo numa nova perspectiva metafísica, num novo racionalismo de cuidado. Numa nova maneira não apenas de estarmos, mas de sermos do mundo. Sermos humanos que com saúde integral vamos ter habilidades, vamos ter capacidades impulsionadas pelas práticas integrativas de atravessarmos este momento de crise e todos os outros momentos de crise que ainda vamos enfrentar, não como problemas, mas sim como desafios. Baseados nos esforços de tantos pesquisadores e grupos, nos esforços de tantos terapeutas, milhares espalhados pelo nosso Brasil e pelo mundo, vamos acreditar, vamos ter a certeza de que iremos além e de que vamos sim, não apenas encontrar, mas viver o sol e a luz que está para além da curva. O sol e a luz do cuidado e da saúde integral e verdadeira em sua essência. Deixo aqui registrada a minha gratidão em nome daquela que se configura como a minha base de esperança, a minha grande mestra, a minha pequena terapeuta, iniciada em Reiki, meditadora, praticante de yoga, a Beatriz, que também saúda cada um de vocês. Deixo aqui meu Facebook, ricardo.monese. Deixo aqui meu Instagram, Monese Ricardo, tudo junto. Meu Twitter, @ricardomonese. E um número de WhatsApp para que você possa encaminhar a sua mensagem, a sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, sua opinião. Este número de WhatsApp que recebe mensagens de texto e mensagens de voz. Número 11, prefixo de São Paulo, 994190645. Ou também deixo com vocês meu e-mail, profricardomonese@outlook.com. Mais uma vez agradecido ao nosso querido deputado Giovanni Cherini, idealizador do Encontro Holístico Brasileiro, este ano por essas questões virtuais, mas o ano que vem, se Deus quiser, estaremos firmes, fortes e com saúde integral juntos no 15º encontro. Agradeço muito a ele por essa oportunidade, agradeço ao querido Roberto Resch, toda a equipe do Encontro Holístico Brasileiro, minha querida professora doutora Márcia Jacobsen, uma grande parceira, e agradeço sobretudo a você que dispôs deste tempo para ouvir um pouco mais e ter a certeza que as implementações dos serviços de práticas integrativas e complementares em saúde são uma realidade no Brasil e no mundo. E que todos os dias, através das nossas práticas pessoais, temos
o dever, enquanto terapeutas, enquanto pesquisadores, que somos todos nós, de promovermos as nossas implementações pessoais rumo a esta nova cultura de saúde. Uma saúde integral, uma saúde biológica, psicológica, social e espiritual. Muito obrigado e espero ver cada um de vocês presencialmente em 2021 no 15º Encontro Holístico Brasileiro. Muito obrigado. Gratidão.